Olá, meus queridos praticantes de matemática. Na última aula tratei com vocês a respeito do mínimo múltiplo comum e hoje eu gostaria de aproveitar esse espaço para discutir com vocês a questão de operações com números racionais, ou seja, envolvendo uma fração. Não foi à toa que aquela aula foi postada, porque as frações a gente trata elas da seguinte maneira. Supondo que eu tenha, por exemplo, um meio para somar com um meio, ou seja, eu tenho a metade mais a metade, se eu tenho a metade de uma coisa mais a outra metade, é importante que eu faça isso dar alguma coisa inteira, né? E a pergunta é, então, se de fato eu somar a parte de cima 1 mais 1, que dá 2, a parte de baixo eu não vou poder somar. Somar 2 mais 2 dá 4, porque senão 2 dividido para 4, se eu escrever dessa maneira, essa parte aqui está errada. Porque eu já sei pela leitura que a metade mais a metade tem que dar uma coisa inteira. E 2 sobre 4 não é uma coisa inteira, aliás, é a metade de alguma coisa. Então significa que eu operei de alguma forma essa fração de forma incorreta. Então, se eu estou somando duas ou mais frações cujo denominador ou denominadores são iguais, de fato eu não somo os denominadores, eu só repito eles. Então eu vou repetir o número 2 e somar a parte de cima. 1 mais 1 é 2. E quando eu dividir 2 para 2, eu vou obter a minha parte inteira que eu estava buscando no início. 2 dividido para 2 é 1, e 1 representa uma quantia inteira. Então, qual é a regra? Se eu estiver somando frações, somando ou subtraindo frações cujo denominador seja igual, basta apenas repetir o denominador. Aí você vai perguntar, professor, que raio de denominador é esse? O denominador é esse cara de baixo aqui, tá? Esse é o denominador. Denominador. E esse sujeito de cima aqui, quem é? Esse sujeito de cima é chamado de numerador. Numerador. Ok? Então, denominador parte de baixo, numerador parte de cima. Vou limpar isso aqui que está muito feio. Então, não esqueçam, ó, se eu estiver somando 2 terços mais 1 terço, é só repetir a parte de baixo, ó. 3. 2 mais 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Essa seria a minha resposta, 1 inteiro. O problema, ele aparece quando você precisa somar denominadores, ou somar frações, nesse caso, cujos denominadores são diferentes. Aí é que é o grande problema. Por exemplo, se eu estiver somando 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Porque aqui, de fato, eu estou tratando de coisas que foram divididas de forma diferente. Então eu não posso tratar isso como se fosse tudo a mesma coisa e simplesmente somar todo mundo de cima, somar todo mundo de baixo. Não pode fazer isso, está incorreto. É nesse caso que entra em cena o mínimo múltiplo comum que a gente viu na outra aula. Então, não existe só o mínimo múltiplo comum como método para chegar ao meu resultado esperado, tá? Mas hoje eu quero falar exclusivamente do mínimo múltiplo comum. Então, vou insistir nisso. Então, de fato, eu preciso ficar com essa parte de baixo com um único número, ou seja, que seja comum para todos. E a pergunta é, que número é esse? É isso que eu tenho que buscar. Depois eu me preocupo em somar ou diminuir a parte de cima. Primeiro eu preciso me preocupar em descobrir como eu igualo a parte de baixo. A verdade, você não está igualando, você estará buscando um número que seja comum para os três. Tanto para o 2, quanto para o 3, quanto para o 4. E para fazer isso eu quero retomar a nossa última aula e dizer o seguinte para vocês. Depois vocês podem voltar ao vídeo para ver esses números, tá?
o que são múltiplos, é importante saber isso, o que são múltiplos de um número. E eu dizia para vocês que múltiplo nada mais é do que a tabuada. Por exemplo, os múltiplos do 2. É 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 3 e assim por diante. Aliás, 2 vezes 3 é 6. Então, se eu percebi que embaixo das minhas frações eu tenho denominadores diferentes, eu poderia buscar numa relação qual é o número. E se eu falar de mínimo múltiplo comum, então qual é o menor desses números que aparece como múltiplo desses 3 números que eu estou analisando aqui. Por exemplo, o primeiro número era o 2, né? Então, quem são os múltiplos do 2? São 0, o 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4, daí vem o 6, aí vem o 8, vem o 10, o 12, é a tabuada do 2, tá? E assim sucessivamente. Se eu pensar nos múltiplos do número 3, é o 0, o 3, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18 e assim sucessivamente. Eu acho que aqui é suficiente. E quais são os múltiplos do 4? Eu tinha 1, 2, aliás, 2, 3 e 4. Então, quais são os múltiplos do 4? É o 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5 20 e assim sucessivamente. Agora dá uma olhada nessa sequência de múltiplos e vamos tentar perceber ou encontrar números que sejam comuns nas 3 fileiras. O primeiro que vai aparecer, claro, é o 0. Mas o 0 não é denominador de ninguém. Então eu não posso me utilizar do 0. Então o que vai acontecer? Eu vou buscar um outro número que seja comum ao mesmo tempo. Então, o 2 tem na primeira fileira, mas não tem na segunda, não tem na terceira. O 4 tem na primeira fileira, mas não tem, tem na terceira, mas não tem na segunda. O 6 tem na primeira, tem na segunda, mas não tem na terceira. O 8 só tem na primeira e na terceira, não tem na segunda. 9 tem só na segunda, não tem na primeira nem na terceira. 10 só tem na primeira. E olha só o que acontece aqui. Ó. O 12, olha para o 12. O 12 aparece nas 3 fileiras de múltiplos. Lembrando, o que é o múltiplo de um número? É a tabuada. Os múltiplos do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10 e assim por diante. Na segunda fila tem os múltiplos do 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9 e assim por diante. E na terceira fileira os múltiplos do 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8 e assim por diante. E agora a gente combinou aqui então que existe um número que é comum nas 3 partes. Se você seguir essa sequência de múltiplos, você terá inúmeras relações de números que aparecerão nas 3 fileiras, tá? Mas então por que eu vou escolher o 12? Porque o 12 é o que eu estava buscando, que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que é comum para esses 3 números. Então o 12 é o menor múltiplo comum entre o 2, o 3 e o 4. Então, se eu utilizar algo que a gente chama de método prático, que é uma decomposição, a gente viu na outra aula também, entre o 2, o 3 e o 4, passar uma barrinha aqui de divisão, você vai perceber o seguinte, ó, que dá para eu dividir por número primo 2, então 2 dividido para 2 aqui vai dar 1. O 3 não divide, então eu só vou repetir o 3. 4 dividido para 2 dá 2. Dá para dividir por 2 ainda, porque sobrou um 2, então vou dividir por 2 de novo. Ó. Aqui já é 1, já terminou a divisão. 3 não divide por 2, então continua 3. E 2 dividido para 2 dá 1. Sempre que chega em 1,
esse número que está dividindo aqui termina. E agora só sobrou nessa fileira aqui, entre 1, 3 e 1, só sobrou o 3. Ó. Então 1 é só repetir, 3 dividido para 3 dá 1, e 1 já tinha terminado. Então o mínimo múltiplo comum é o produto desses três números aqui. O que é produto em matemática? Multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Era o que a gente já tinha deduzido fazendo uma fileira de múltiplos. Já tínhamos deduzido que o menor múltiplo comum entre esses três números era o 12. E tu fala, professor, mas eu uso esse método prático ou eu uso aquela fileira de múltiplos? Olha, eu diria o seguinte, use o que você conseguir para poder resolver o teu exercício, tá? Qualquer um que tu usar vai ser útil. Acontece que aquelas fileiras de múltiplo, às vezes, dependendo do número que está no denominador, fica muito cansativo, tá? Fica difícil para você trabalhar. E esse método prático, bom, o próprio nome diz, né? É prático. Então vamos lá, vamos voltar à minha fração. Eu já descobri que o denominador comum entre 2, 3 e 4 é o 12. Então vamos lá. Eu tinha a fração assim, ó, meio mais 1/3 mais 1/4. Essa era a minha expressão inicial, minha expressão numérica, com esse número racional fracionário. Então agora, eu já descobri que o número comum entre 2, 3 e 4 é o 12. Então eu vou colocar o 12 aqui no denominador. Vou pegar uma caneta de outra cor aqui para você ver o que eu preciso fazer. Como que eu faço para resolver essa expressão? Eu pego esse número 12 que eu achei aqui, eu vou dividir primeiro por esse número de baixo aqui, que é o 2, ó, divisão. Então, 12 dividido por 2, 6. E a resposta multiplica pelo de cima, ó, vezes. Então, 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 1. Ó, perceba que eu peguei o 12 e fiz a mesma coisa, ó. Dividi pelo de baixo, a resposta multipliquei pelo de cima. Grava isso, qualquer coisa volta o vídeo, tá? Ó, 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Ok? Mas, agora o 12 tem que dividir por 4. É o último aqui, ó. 12 dividido por 4. E a resposta multiplica pelo 1 de cima. Então, ó, 12 aqui é dividido. Então, ó, 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Então, sobrou 3 aqui e aqui. Eu poluí bastante, mas é para tentar explicar para que você entenda como que a gente faz essa operação. Tá? Não é difícil, é bem tranquilo, é só você ter um pouquinho de calma. Então, como que vai ficar a minha fração? Ó, a parte de baixo agora é 12, é comum para todo mundo. Então, eu vou fazer aqui no cantinho na direita, bem no alto aqui. Vamos fazer de verde aqui. Então, olha só, embaixo já é 12. E em cima? Bom, quando a parte de baixo é igual para todo mundo, é só somar ou diminuir a parte de cima. Ó, 6 mais 4 é 10, mais 3 é 13. Legal? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que a minha resposta para a minha soma de fração metade mais 1/3 mais 1/4 é 13 sobre 12. 13 dozeavos. Tá? Então, é assim que a gente faz a operação ou com frações cujo denominador é diferente, ou quando os denominadores são diferentes. Tá bom? Você precisa treinar um pouco isso, tá? De repente, no primeiro momento não é muito simples, mas é tranquilo de fazer, tá? Você pode voltar esse vídeo quantas vezes você precisar, com calma, e tentar entender o que aconteceu. Então, se o denominador é diferente, você precisa fazer o mínimo múltiplo comum. Tá bom? Um abraço, bons estudos.